Crâniosinostose. Por que as técnicas cirúrgicas são tão diferentes? Então vamos lá, crâniosinostose. A gente tem vários vídeos aqui no canal sobre crâniosinostose, mas rapidamente, o que é a crâniosinostose? O bebê precisa nascer com essas placas do crânio abertas, né? Ele passa no canal de parto e as suturas, que são essas regiões entre as placas do crânio, elas nascem abertas. Com o tempo, essas suturas vão ficando menorzinhas, mas até quando a gente opera os adultos, a gente tem uma linhazinha que indica que ali houve uma sutura. Em algumas crianças, por alterações genéticas, em alguns casos, alterações inclusive sindrômicas, a gente tem o fechamento dessas suturas. Então, são várias suturas que a gente tem no crânio e o fechamento dessas suturas vai causar uma craniosinostose. Então, esse nome, craniosinostose ou cranioestenose, que querem dizer a mesma coisa, eles se referem às várias alterações. Dentro das cranioestenoses ou craniosinostoses, a gente tem os tipos, né? Então, por exemplo, o fechamento da sutura sagital gera a escafocefalia ou dolicocefalia. O fechamento das suturas coronárias de forma bilateral gera a braquicefalia. O fechamento das coronárias de forma unilateral gera a plagiocefalia anterior. E o fechamento das lambidoides, em geral de forma unilateral, gera a plagiocefalia posterior. Existem outros tipos que são mais raros, a pansinostose, a Mercedes-Benz, enfim, que não compensa falar aqui, que são bem raros, mas cada tipo de fechamento de sutura gera um tipo de formato de crânio. E por que eu tô falando isso? Esses dias eu tive uma pergunta bem interessante. Doutora, por que essa cirurgia, essa criança tava com uma plagiocefalia anterior? Então, por exemplo, o fechamento de uma coronária. Por que você pediu um tipo de cirurgia e para essa outra criança que tem uma escafocefalia, que é o fechamento de sagital, você pediu outro tipo de cirurgia? Por quê? Não é a mesma doença? Não é crâniosinostose? Então, assim, a gente vê que nem o próprio auditor médico que está auditando e autorizando as cirurgias, nem ele mesmo sabe que essa doença, na verdade, são várias doenças. Então, as técnicas cirúrgicas, elas variam. A gente, para corrigir uma crâniosinostose do tipo escafocefalia, a gente vai depender de algumas coisas. Então, uma delas é a idade da criança. Crianças pequenas têm a chance de fazer a correção por endoscopia e depois usar a órtese craniana, por exemplo. Em outros casos, crianças mais velhas, a gente vai ter que fazer a suturectomia, vai ter que fazer a reconstrução do parietal, fratura em galho verde. Muitos casos elas têm um abaulamento frontal, a gente tem que reconstruir toda essa parte frontal, fazer uma nova testa para o paciente. Em outros casos, a gente tem que mexer aqui na parte posterior, porque eles têm uma parte avantajada aqui na parte posterior, também temos que corrigir. Então, a gente não é engessado nas técnicas cirúrgicas, cada criança tem que ser avaliada. A gente vai avaliar o formato do crânio da criança, a idade dela. Em crianças mais velhas, a gente não pode deixar falhas ósseas muito grandes. A gente precisa reconstruir, então muitas vezes a gente pega o osso e tem que delaminar o osso e reconstruir essas áreas de falhas cranianas. Então, assim, são técnicas muito particulares e que têm que ser avaliadas pelo especialista. Já em trigonocefalia, que é o fechamento da sutura metópica, em fechamento das coronárias, a gente tem que fazer uma outra técnica, que em geral envolve fazer um bandô. Então, toda essa parte superior da órbita, a gente tem que retirar, reconstruir, a depender do tipo da deformidade, a gente tem que aumentar a distância aqui entre os olhinhos. Em alguns casos, a gente faz um avanço, em outros casos, a gente faz um avanço unilateral. Então, assim, cada crâniosinostose exige uma técnica cirúrgica diferente. Por isso, os tipos de cirurgia são diferentes. E por isso, então, é necessário que você se consulte, que você procure uma pessoa que tenha vivência nisso, porque tem algumas crâniosinostoses que são muito raras, como, por exemplo, a plagiocefalia posterior.
É uma situação rara de ver. E aqui é uma região difícil de você operar, porque a gente tem um grande seio aqui, né, que drena uma parte importante de sangue do cérebro chamado seio sagital superior. E aqui entram veias, e esse seio ele vai ficando mais calibroso conforme ele vai indo para essa parte posterior. Então, a gente mexer cirurgicamente nessa parte é uma área de risco. A gente tem veias muito calibrosas que podem se romper, e a gente pode ter um sangramento muito importante, né? Que é o grande risco da cirurgia da cranioestenose. Qual que é? Intraoperatório. É o sangramento. Então, a gente precisa estudar essa região posterior do crânio, muitas vezes com um exame de imagem, com contraste, para a gente já ir preparado para quais veias existem e em que lugar elas estão, para a gente não ter uma lesão de veia e não ter um sangramento importante. Então, numa craniosinostose, que é uma raridade, que tem uma taxa de incidência muito baixa, você precisa de um médico que já tenha operado algumas dessas, né? Então, assim, é muito importante você pesquisar bem o lugar que você tá querendo, né, se consultar, que você está querendo levar seu filho para operar, e ficar atenta a esses questionamentos dos auditores que querem que a gente faça uma cirurgia receita de bolo, que a gente faça o mesmo tipo de cirurgia com os mesmos tipos de materiais para todas as craniosinostoses, sendo que aqui eu estou explicando para vocês que são doenças diferentes. Para fazer esse avanço fronto-orbitário, a gente em geral usa uma serrinha, né? Eu não vou falar aqui o nome do produto, mas a gente usa uma serrinha que é diferente do cortador de crânio que a gente usa para o restante do crânio. Então, muitas vezes, nessa craniosinostose, eu preciso de um material adicional. Às vezes, nessa craniosinostose, eu preciso de mais plaquinhas absorvíveis para conseguir fazer o avanço, para conseguir dar o correto suporte para o osso. Então, assim, cada técnica cirúrgica é uma técnica cirúrgica. O importante é você estar sendo tratado com um especialista nisso, que é o neurocirurgião pediatra. Então, se você tem algum filho, está passando por esse processo de cirurgia, está sofrendo aí com o processo de auditoria dos convênios, que não querem liberar os materiais necessários para a cirurgia, é importante você conversar bastante com o seu médico e ver o que é realmente essencial para a cirurgia. E, em geral, os especialistas, né, os neurocirurgiões pediátricos, eles são treinados para pedir o material necessário, porque eles operam essa cirurgia com frequência, tá? Diferente de médicos que fazem aí um caso ou outro esporádico. Então, não aceitem menos, né, do que o médico que você está se consultando está pedindo, tá? Pela vida do seu filho e pelo melhor resultado estético e funcional, o ideal é que a gente tenha, sim, liberado aqueles materiais que a gente necessita para fazer uma cirurgia correta e uma cirurgia segura.